A paz de Deus! O vídeo a seguir é o resultado de orações e muito trabalho realizado por todos os irmãos envolvidos. Antes de iniciarmos sua exibição, passaremos algumas orientações para que ajude a ter um melhor aproveitamento. Embora sabemos que grande parte das visualizações são através de celulares, algumas informações que serão apresentadas são melhores compreendidas se vistas através de um dispositivo com tela grande. Se for possível, dessa vez deixe o celular de lado e assista do televisor, de um computador ou de um tablet. Busque um local silencioso e tranquilo que lhe permita concentração. Acredite, ela será importante. Tenha em mãos papel e caneta para anotar o que considerar necessário. A intenção do vídeo é que o esclarecimento dos assuntos abordados de forma didática ajude a entender pontos onde normalmente existe dificuldade de compreensão. Evite distrações durante o vídeo, ainda que por um momento, pois poderá ser suficiente para não compreender o assunto em exposição naquele momento. O vídeo tem duração semelhante a de um ensaio, com aproximadamente 1h30 minutos. Tente assisti-lo de uma só vez, e caso não possa, então tente assistir com o mínimo de interrupções possíveis. Por favor, não assista pela metade ou pulando partes, pois a sua compreensão poderá ficar comprometida, o que seria uma pena. Ao final do vídeo, preparamos uma demonstração de aplicação prática do assunto na nossa orquestra. Não perca! Eventuais dúvidas poderão ser enviadas ao e-mail regionaisdobrasil@gmail.com. Mais um ponto. Embora vamos explicar em detalhes no vídeo, se você é músico e toca um dos instrumentos metais graves, ou seja, trombone, trombonito, barítono, eufônio ou tuba, é importante que antes de você assistir ao vídeo, responda umas perguntas que estão aqui embaixo nas informações desse vídeo, que irá te informar se o irmão toca como transpositor ou não transpositor. Isso é muito importante para te ajudar a entender melhor onde você está localizado em todo esse assunto. Então, por favor, nesse momento pause o vídeo, clique no link Formulário para músicos que tocam metais graves, aqui embaixo, preencha ele com bastante atenção e no último passo será informado por qual escola você toca. Anote essa informação para consultá-la no decorrer do vídeo, quando mencionarmos os tipos de escola existentes. Se você estiver assistindo por um televisor Smart TV, pause o vídeo na TV e acesse o link do formulário pelo seu celular. O preenchimento é simples e rápido. Não se esqueça de clicar em enviar para concluir o preenchimento. Pronto! Agora é só fechar a tela aberta, voltar ao vídeo e reiniciar sua reprodução. Esperamos que essas orientações o ajude a desfrutar desses momentos. Deus abençoe e vamos ao vídeo. Paz de Deus a todos os irmãos do grupo Regionais na Congregação. É uma honra receber os irmãos aqui nessa live, que há tempo estávamos todos esperando, aguardando, né? Mas chegou o dia, graças a Deus. Irmãos, nós vamos apresentar os irmãos, cada um daqueles que Deus preparou para nos ajudar a entender esse assunto dos metais graves, com respeito ao assunto de instrumentos transpositores e não transpositores, tá certo? Vamos começar com o meu conservo, irmão Israel, encarregado regional em Curitiba, que eu muito aprendi com ele nos tempos da minha mocidade, e ele é um dos fundadores e criadores desse grupo também. Então, irmão Israel, por favor, todo o grupo te saúda com a paz de Deus. Por favor, fique à vontade, meu irmão. Amém, Daniel. Amém, meus irmãos encarregados regionais, anciães que estamos nesta live. Deus abençoe a todos vocês por estarem conosco.
E hoje eu só posso agradecer a Deus por ter preparado, porque depois de longos 5 meses preparando esta live, nós colocamos aqui alguns irmãos que vieram nos ajudar no nosso ministério, naquilo que o Senhor nos confiou. E hoje eu dou graças a Deus realmente por nós podermos estar juntos mais uma vez, aprender mais um pouco como servir a Deus. Então eu agradeço a vocês pela confiança no grupo, por nós estarmos todos juntos e nós possamos contribuir ainda mais com cada um de nós no nosso ministério. Então passo novamente com o Daniel, que fará a distribuição para os demais se apresentarem. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Então, irmãos, Deus tem preparado também para nos ajudar nosso irmão Lima, encarregado regional em Santos, servo de Deus com muita boa vontade, muita humildade, nos ajudou muito na elaboração dessa live. Irmão Lima, em nome do grupo Regionais na Congregação, te saudamos com a paz de Deus. Seja bem-vindo, meu caro. Amém, meus irmãos. Uma satisfação muito grande, uma alegria estar junto com os irmãos, poder participar juntos, né? E tudo isso que o Senhor nos tem proporcionado e nos irá proporcionar também. Deus abençoe a todos. Amém, amém. E também outro conservo nosso que perdeu algumas noites de sono, está num fuso horário diferente, né? Diretamente de Madrid, Espanha, nosso irmão Júnior, né? Que alguns dos dias que nos reunimos, ele quase que após a nossa reunião, ele já ia trabalhar, estava amanhecendo o dia lá. Irmão Júnior, por favor, da mesma forma, te saudamos com a paz de Deus, meu caro. Amém, irmão Daniel. Amém. Deus abençoe. Não tem problema nenhum perder umas noites de sono. O movimento que nós tivemos na preparação desse material foi maravilhoso. Valeu cada minuto dedicado na preparação dessa live. Deus abençoe a todos. Amém, amém. E também de Curitiba, né? Nosso irmão Amós, instrutor, servo de Deus, também se dedicou demais, elaborando bastante material e nos assessorando. Vai participar também para elucidar esse assunto que estamos todos ansiosos. Irmão Amós, também todos nós te saudamos com a paz de Deus. Seja muito bem-vindo entre nós, irmão. Amém. Agradeço muito a oportunidade, né, da parte de Deus, da parte dos irmãos, de estar junto para falar de um assunto tão interessante da música, da orquestra da congregação. Deus nos abençoe a todos essa live. Amém. Muito bem, então, sem mais delongas, vamos entrar, então, nos assuntos, né? Queremos entender, então, essa história de instrumentos transpositores, não transpositores. E a primeira pergunta, irmão, vamos fazer diretamente internacional. Vai lá para o irmão Júnior, da Espanha. Por favor, irmão Júnior, responde para a gente o que é um instrumento transpositor. Ajuda a gente a entender isso aí, por favor. Instrumento transpositor é todo instrumento cuja nota da sua escala soa numa altura diferente ao som real. Ou seja, é o instrumento que tem a nota escrita diferente da nota de efeito. Ok. Tem como a gente ver isso, irmão Júnior? Assim, por exemplo, vamos falar um trompete. Tem como a gente entender isso melhor? Você tem algum material aí para a gente poder visualizar isso? Temos sim, irmão Daniel. Temos aqui um slide preparado com um trompete. E nesse slide é possível nós vermos claramente que o trompete, nesse caso, um trompete em si bemol, temos ali a escala, né, as notas escritas dele, e a nossa referência, para facilitar a compreensão, se nós olharmos aqui do lado direito da tela, temos aqui a nota de efeito do trompete si bemol, que é a nota dó. Para ele chegar na nota escrita do dó do órgão, existe a nota escrita do trompete em si bemol, que no caso seria uma nota ré, ou seja, a nota escrita para o trompete é diferente da nota de efeito, que seria o dó. No caso aí, o dó do órgão, como nossa referência. Ah, tá. Entendi. Então, por exemplo, nesse quadrinho do centro aí, né, que tem a clave de sol e a clave de fá, temos ali nota escrita, nota de efeito,
Então, só para a gente entender melhor, no caso ali, nota escrita ali na clave de sol, eu estou vendo ali um Fá sustenido 2, é isso, é o que está escrito ali, né? Mas quando esse trompete é tocado, quando o músico executa essa nota no trompete em si bemol, o que nós vamos ouvir é a nota de efeito, que seria ali na clave de Fá o Mi2. É isso mesmo? Exatamente isso aí. Eu vou entender direitinho, irmão Daniel. Opa, tô aprendendo. No caso do meu instrumento, a flauta não é assim, né? Flauta em dó. Então, olha que casualidade. O Justo Irmão toca flauta, nós temos aqui também uma flauta de exemplo. Assim como nós temos o exemplo do instrumento transpositor, consequentemente, nós temos também os instrumentos não transpositores, né? O instrumento não transpositor, a sua escala, soa na mesma altura do som real. Ou seja, quando nós vemos aqui a nota escrita para a flauta tocar, nota Dó, o Dó3, Dó central, esse é o som, é o mesmo da nota escrita do órgão. Ou seja, para os instrumentos não transpositores, a nota de efeito e a nota de escrita são as mesmas, diferente dos transpositores. Maravilha. Muito bom. Eu ainda vou continuar perguntando mais uma coisa para o irmão, se o irmão não se importar. Por que os metais graves podem ser considerados instrumentos não transpositores e transpositores? Parece que buga um pouquinho a cabeça da gente. Como que pode ser isso daí? É ou não é? Vamos lá, então. No nosso manual de orientação orquestral, a orientação é: os metais graves não são considerados instrumentos transpositores. Mas na congregação, os nossos metais foram formados em grande parte como transpositores. Academicamente, os metais graves são considerados como não transpositores. Sendo assim, todos os materiais de qualidade de formação, ou seja, os métodos, os manuais, as partituras, todos eles estão publicados considerando que o aluno, quando vai estudar, o músico, quando vai tocar ele como um instrumento não transpositor. E essa é a forma recomendada de ensino, principalmente quando o músico tiver interesse em evoluir na sua formação musical. Porém, em razão da popularização das bandas e orquestras comunitárias, acabou por ser utilizado o modo transpositor pela facilidade de ensino imediato, simplificado para esses músicos. Nas nossas orquestras existem metais graves tocando também como transpositores. Isso não tem problema nenhum, Daniel, já que existem as partituras transpostas, no nosso caso, os inários, em si bemol, mi bemol e fá. Mas para simplificar a exposição dos assuntos, nós vamos nessa live chamar as diferentes formas de ensino como escola transpositora, quando ensina esses instrumentos considerando eles como transpositores, e escolas não transpositora, quando nós ensinamos os alunos a tocar esse instrumento como sendo não transpositor. Então, tá ok. Então, daqui para frente, nessa live, toda vez que falarmos escola transpositora, estaremos considerando, por exemplo, nossos metais graves utilizando nossos inários, si bemol, mi bemol e assim por diante. E quando falarmos escola não transpositora, então não se pode transpor, não se pode utilizar outras partituras, é uma partitura única. Daqui para frente é esse combinado, é isso, Monjúnior? Exatamente. Assim simplificamos a compreensão, isso é importante. Tá, joia. Muito bom. E mais uma pergunta. E qual dessas escolas tem sido mais aplicada, então, na congregação? E por quê? Eu vou pedir ajuda por Mon Lima nessa resposta. Eu creio que ele é mais adequado para me ajudar com essa pergunta, tá bem? Ok. Vai lá, Molima, por favor. Tá bom. O irmão estava explicando tão bem, estava só me deliciando aqui. Então, irmãos, como o irmão Júnior mesmo já falou, né? O que tem sido aplicado no ensino dos metais graves na congregação é a escola transpositora. Por quê? Porque elas apresentavam a facilidade de uma digitação única para todas as afinações de metais graves, principalmente após a chegada dos inários si, bemol, mi bemol e fá. Bem simples. Agora eu queria perguntar para o Amos. Amos, a gente deve, na sua opinião, a gente deve assim impor, então, essa condição? No manual está falando, deve ser considerado como não transpositor. Então, vamos a ferro e fogo já fazer essa transformação e colocar para acontecer? Qual que é a tua opinião sobre isso?
Muito bem, irmão. Estava vindo boa explicação também, estava deliciando com as explicações aí. Mas vou responder no que a gente conhece, né? De forma nenhuma, irmão. É interessante impor uma escola ou outra. O nosso cenário tem que ser considerado, né? Os materiais adequados para estudos, métodos, manuais, partituras, estão publicados usando a escola não transpositora. É natural que essa forma recomendável de ensino aos novos alunos. Agora, temos que considerar a situação da congregação, que tem aproximadamente 22 mil igrejas, né? Orquestras, gens, com diferente situação, maturidade musical, que deve ser considerado individualmente, igreja a igreja, quando for definir qual escola que vai ensinar, qual escola que vai aplicar, qual a escola que o aluno vai estudar. Algumas sugestões interessantes para considerar são procedimentos em etapas, né? A etapa da realidade do GEM e do aluno. Essas duas etapas são importantes considerar. Certo, irmão Júnior? Certinho no almoço. Então, nós estivemos aqui reunidos todos esses meses e buscamos uma forma, qual seria a forma mais fácil de conseguir trabalhar esse assunto dentro da nossa realidade, né? Nós vemos em um histórico que trabalhamos com uma grande parte da formação de forma transpositora, e temos a realidade, que é o que nós vamos explicar hoje, da forma recomendada a ser não transpositora. Então, como é a forma mais recomendada, mais prudente de fazer essa transição de processos? Então, a primeira etapa, como o irmão Amos comentou, nós precisamos verificar qual é a realidade do GEM, né, do grupo de estudos musicais da nossa igreja ou das nossas igrejas, né? Então, o que vamos olhar? Cada igreja deve analisar se o irmão que ensina o metal grave seja ele encarregado ou instrutor, esse irmão sabe o que são escola transpositora e escola não transpositora? Para alguns, isso pode parecer uma pergunta muito simples, mas para outros irmãos, pode ser algo totalmente desconhecido. O irmão pode tocar por anos o seu instrumento e não saber o que é uma coisa e o que é outra. Então, primeira coisa, o irmão que está ensinando sabe o que é uma escola e sabe o que é a outra? Sabe dessa existência, dessa diferença? Caso ele sabe ensinar pela escola não transpositora, ele tem conhecimentos dessa escola, ele se sente confortável para realizar esse ensino? Se ele não sabe, esse irmão está disposto a ser orientado? Se ele está disposto a ser orientado, o seu encarregado regional pode dar o suporte que ele necessita? E caso o encarregado regional não possa dar esse suporte, tem algum outro irmão que possa auxiliar nessa transição? Então, ao final dessas perguntas, se a conclusão for de que o grupo de estudos musicais da igreja está preparado para ensinar os alunos aplicando a escola não transpositora, essa deve ser a forma de ensino preferencial nesse GEM. E se o GEM não estiver preparado para aplicar a escola não transpositora, aí deve seguir formando seus metais graves aplicando a escola transpositora, mas tendo em conta que devem buscar as condições necessárias para, num futuro, o mais próximo possível, poder realizar a transição das escolas. Então, uma vez analisado qual é a realidade da igreja, qual é a realidade do GEM, e ao final dessa análise, constatado que é possível realizar a formação dos alunos pela escola não transpositora, aí nós temos que ir para a segunda realidade, que é a realidade do aluno, a segunda etapa da análise. Como poderíamos fazer essa análise, irmão Amos? Muito bem. Consideração rápida aqui, o aluno que vai estudar um instrumento em dó não tem que analisar. Isso está tranquilo, né? Pega o instrumento e já vai tocar. Agora, para o aluno que vai estudar um instrumento que não seja em dó, aí deve ser analisado alguns pontos muito importantes, certo, irmãos? Está aqui. O aluno em GEM que não está preparado para formar metais, ou que está num GEM que não é preparado para formar os metais transpositores, tem que considerar alguns pontos. Se o aluno está iniciando os estudos, isso, perfeitamente. Tem aí uma
um quadro importante para a gente analisar. Está iniciando os estudos, aplicar a escola transpositora e tocar com o inário de tonalidade do instrumento. Quando isso aí? Migrando para um metal grave. Migrando de um metal grave em dó para um metal grave em outra tonalidade. Deve aplicar a escola transpositora e tocar com o inário da tonalidade do instrumento. Iniciando os estudos e desejando estudar com a escola não transpositora, aí o encarregado deveria informar que no seu GEM não há irmãos para ensinar-lhe desta forma. Aí, tratando conforme a consideração anterior do irmão Júnior, com os encarregados e ministério do GEM vizinho, para que esse aluno poderia realizar esse estudo em outro GEM, outra igreja, né? Que é algumas coisas que acontecem em alguns cenários, certo, irmãos? Na ausência desses irmãos do GEM, orientar o aluno a buscar alguma escola fora da igreja, o que é pouco fácil de encontrar em algum cenário, alguma cidade, algumas regiões, né? Ou mudando de GEM, tocando corretamente a escala do instrumento. Aí seguir com a formação sem realizar mudanças. Certo, irmão Júnior? Quer fazer algum comentário adicional nesse quadro? Sim, Mamos. Uma correção do que eu falei. Esse quadro, ele é o quadro para quando a escola, o GEM, ainda não está preparado para realizar a formação dos metais graves como não transpositores. Então, todas essas situações são para aquelas igrejas onde ainda não tem preparação para realizar a formação como não transpositores. E um ponto importante, viu, irmãos? E demais irmãos. Essa tabela é uma sugestão de procedimento que podem ser aplicados, mas é importante que isso, quando for feito, sempre seja feito em concordância com o Ministério da região. Tá bem? Exatamente. Pode seguir, irmão Júnior, aí, a partir daí? Tá bem. E aí, esse é o contexto do GEM não preparado. Então, se o GEM não está preparado, a realidade é nessa. E o ponto importante, que tem a observação ali, se o seu GEM não está preparado, ou se a sua região não está preparada, tem que buscar as condições para capacitação dos instrutores do seu GEM, dos encarregados, enfim. E aqui tem um ponto importante, interessante, que tem aqui, o aluno vem para o GEM e ele diz que ele quer estudar o instrumento como não transpositor. Algum irmão pode achar que isso é pouco provável que aconteça, mas isso aconteceu comigo mesmo. Tá bem? Um aluno chegou na escolinha de música e o aluno falou, irmão, eu quero estudar o meu trombone e eu quero estudar ele pela escola não transpositora. O irmão pode me ensinar dessa forma? Então, irmãos, nós estamos, ainda que na nossa região nós não tenhamos alguma informação, nos tempos tão globalizados que nós estamos vivendo, a informação flui, independente de nós transmitir essas informações. Então, uma vez passado essa realidade do GEM não preparado, vamos então para a próxima, que é para os GEMs, quando o GEM já está preparado. Se o GEM, o grupo de estudos musicais, já está preparado para ensinar os metais graves como não transpositores, para os alunos que iniciam os estudos, não tem nem o que pensar, né? Para metais graves, vão sempre aplicar a escola não transpositora. E quando algum aluno estiver migrando de um instrumento de metal, como por exemplo um trompete, para um metal grave, só abrir um parênteses, quando nós estamos falando de metal grave, irmãos, nós estamos nos referindo a trombone, trombonito, eufônio e tubas. E o barítono. São esses instrumentos, independente das tonalidades deles. Tá bem? Esses são os metais graves. Então, quando alguém migrar de um metal para um metal grave ou migrar de um metal grave em dó para um metal grave em outra tonalidade, ou mesmo se mudar de GEM, seja na mesma região ou seja em diferentes regiões, o recomendável é fazer a migração desse aluno para a escola não transpositora. Por exemplo, um irmão que toca trompete, o trompete não é não transpositor. Ele estuda pela escola transpositora. Então, quando esse irmão migra do trompete e vai para o instrumento metal grave, o ideal é recomendar para esse irmão que ele faça essa migração também da forma de tocar de transpositor e passe para não transpositora. E uma observação importante, se for necessário, por característica dos alunos, segue com a escala transpositora. A nossa missão é orientar, informar e guiar pelos bons caminhos. Mas, às vezes, por alguma característica pessoal,
Por exemplo, o irmão metal grave está com uma tuba em dó e vai migrar para um outro instrumento que não seja em dó, e para ele é uma dificuldade fazer essa migração de escolas, mantém como está e seguimos servindo a Deus da mesma forma, tá bem? O importante, relembrando mesmo o que nós falamos na tela anterior, essa tabela é uma sugestão de procedimentos que podem ser aplicados, mas sempre em concordância com o Ministério da Região. Sempre que as características do GEM e do aluno permitam, a formação desses instrumentos, ou seja, dos metais graves, deve ser realizada pela escola não transpositora. Se algum dos irmãos não concorda com isso, aguarda um pouquinho, que na exposição que nós vamos fazer, creio que até o final dessa live, algo pode mudar. Por favor, irmão Daniel. Maravilha, irmão Júnior. Eu queria fazer um comentário bem rápido. Gostei muito quando o irmão falou, eu acho que foi até uma falha nossa, né, de explicar na live, né, na congregação, quem são os nossos metais graves. E se nós temos os metais graves, também temos os metais agudos, né, que o irmão falou, eu vou repetir, nossos metais graves, trombone, trombonito, o eufônio, o barítono, né, de válvulas, né, de pistons, eufônio, já falei, e as tubas. E os nossos metais agudos, confirma aí, é trompete, é flugelhorn, o cornet e a trompa, é isso mesmo? É isso aí. Muito bom. Agora, outra coisa que eu queria fazer um comentário rápido é, o irmão falou duas vezes, eu acho importante reforçar. O grupo regionais na congregação, ele não tem poder, irmãos, de criar ensinamento, de impor absolutamente nada. Tudo que os irmãos vão ver aqui são apenas sugestões, mas todas essas sugestões estão alinhadas com os tópicos de ensinamento da congregação e também com o manual de orientação orquestral. Louvado seja Deus. Vamos continuar então? Irmão Lima, o irmão está muito distante. Fala para nós, irmão Lima, sobre tudo isso que nós estamos conversando, como é que vai se dar o ensino em cada uma dessas escolas? Em linhas gerais, irmão Daniel, são em duas partes. Então, eu vou falar a primeira parte e vou pedir ajuda do nosso irmão Amós falar a segunda. A primeira parte é o ensino da digitação, composta pela escala cromática, tabela de harmônicos, com as 7 posições. Então, o ensino dessa parte, ela varia conforme a escola que o aluno escolheu, que é o que já foi bem explanado aqui atrás, né? Escola transpositora ou não transpositora. Pois na escola não transpositora, a digitação dos instrumentos, ela irá variar conforme a tonalidade do instrumento. Então, quais são as tonalidades desses instrumentos? É o si bemol, é o mi bemol, o fá e o dó, né? Exatamente isso. Nós temos até um vídeo que foi preparado exemplificar isso. Então, veja, esse vídeo, ele está dividido em 4 quadrantes. Do lado esquerdo, em cima, é um instrumento em dó. Ali nós estamos vendo um trombone. Do lado direito, em cima, um eufônio em si bemol. 4 piscos. Do lado esquerdo, embaixo, uma tuba em mi bemol. Também 4 rotores. E do lado direito, embaixo, uma tuba em Fá. Observemos que eles estão fazendo digitações diferentes, certo? Então, aí nós vamos mostrar esta escala, vamos mostrar as 3 primeiras notas e nós observamos as digitações que elas vão sendo mudadas. Aí, aqui a nota Dó, depois vem a nota Ré, aí, nota Ré, veja, o instrumento em Dó, ele acionou os pistos 1 e 3. O instrumento em Si bemol, ele acionou os pistos 1 e 2. O instrumento em Mi bemol, ele acionou o pisto número 2.
E o instrumento em Fá, ele acionou os rotores 1 e 2. Veja que é a mesma nota, porém são instrumentos de afinações diferentes. Então, cada um tem a sua escala, certo? Irmão Lima, Então, sim, deixa eu fazer uma pergunta então. Então, deixa eu entender. Aí, no centro da tela, está escrito lá, Ré. Então, quer dizer que Ré, estão os quatro instrumentos tocando a mesma nota, ou seja, estão soando, o som é o mesmo, todo mundo está soando a nota Ré, porém, como cada um tem afinações diferentes, cada um tem a sua digitação própria. É isso? Eu estou entendendo certo? perfeitamente, irmão Daniel. Então já aprendeu a escala aí, já dá para tocar um instrumento de pista. É exatamente Maravilha. isso. A Ré e a nota Mi. Peraí, chegou na nota Ah, Mi, tá. veja. Mudou de novo. Eles estão soando a mesma nota Mi. Tá? São afinações diferentes, como foi falado lá atrás, né? Nota de efeito e nota escrita. Então, no caso, eles estão tocando nota escrita, né? A partitura seria a nota Mi, e eles estão fazendo a sua digitação correspondente a cada escala de instrumento. Basicamente é isso, irmãos. Aí daqui para frente a gente já pode mostrar o restante do vídeo. E observamos a digitação que está sendo mudada, cada uma das afinações. Muito bacana. Começou de novo, certo? Basicamente é isso, irmão Daniel. Maravilha. O irmão falou que tinha uma outra parte, então, que ia pedir para o Sim, irmão. o irmão Amós. O irmão Amós, Sim, nosso companheiro, vai dar sequência na segunda parte. certo. Perfeitamente. Bem interessante o modo de analisar segundo o vídeo, né? A gente mesmo que toca, olha e não tem ideia, né? Agora vendo a mão trabalhando de forma diferenciada, fica mais claro. Então, na segunda parte do ensino do instrumento, uma vez que o aluno já domina, o candidato já domina a digitação, as posições, a segunda parte é somente acompanhar a execução do material de estudo. Execução rítmica, intervalos, exercícios melódicos, assim por diante. Já não tem mais o problema de se preocupar se o aluno conhece ou não. Ele já passou desse período, já passou dessa fase. Certo, irmão? É isso aí. Certo, irmão Lima? Maravilha, Perfeito, Perfeito. então, irmão. irmão Amós. Eu Sim. estava com o Perdão, irmãos. microfone desligado. Um ponto importante em deixar claro, irmãos, é que essas duas fases de separação na formação, a primeira etapa, que é onde o aluno aprende a digitação do instrumento, é o momento que vai haver dificuldade entre uma escola e outra. E na segunda etapa, uma vez escolhendo a escola não transpositora, o fluxo é bem mais fluido. Perfeitamente. Maravilha. Bom, eu vou continuar ainda como o irmão Amós. Pela escala que os irmãos mostraram, por tudo que estamos conversando, então a gente percebe o seguinte: tanto uma escola quanto outra, o som será o mesmo, né? O efeito sonoro será o mesmo. Então, eu acredito que deve haver diferença, a gente deve existir pontos favoráveis para escolher uma escola, para escolher outra escola, né? Então, eu queria que os irmãos nos ajudassem, pode o irmão Lima começar, falar assim, o que nós temos assim de favorável e de desfavorável de uma escola para outra, né? Seja para o aluno, seja para quem ensina. Os irmãos podem nos ajudar? Explica alguma coisa, porque às vezes alguém pensa assim, mas se o som é o mesmo, se vai mudar só a digitação ou não, o porquê utilizar uma ou outra? Irmão Lima, começa, irmão, falando para a gente, por favor. Então, vamos falar. Eu vou falar a parte da transpositora, né, da escola transpositora, dividir em dois pontos, pontos favoráveis e os pontos desfavoráveis. E, na sequência, o irmão Amós fala da não transpositora, né?
Então, veja, o que diz aqui? Os pontos favoráveis na escola transpositora tem ponto favorável para o instrutor e para o encarregado, e para o aluno também. Para o, para o instrutor encarregado, vai ser o quê? A facilidade do ensino por meio de uma digitação única, independente da tonalidade do instrumento. Isso seria bem mais fácil. E Ou para o seja, aluno? o instrutor só vai trocar o inário para o candidato. É uma escala Sim, única e sim, é isso. Ele vai apresentar a mesma escala para todo mundo sim, e vai dizer, ó, o teu instrumento é si bemol, está aqui o inário de si bemol, o teu instrumento é mi bemol, está aqui o inário. Então isso facilita para quem está ensinando. Maravilha. exatamente. Perfeito. Ok. É isso mesmo. Agora, para o aluno, então o que acontece? Numa eventual troca de instrumento, detalhe, troca de instrumento sempre em comum acordo com o Ministério. Não é simplesmente pegar o instrumento e vai tocar. E os nossos tópicos de ensinamentos, eles falam bem claro. Existem duas situações que é permitido tocar instrumento. Uma é por motivo de enfermidade e outra por necessidade da orquestra, né? Então, voltando, né? Numa eventual troca de instrumento, por outro de tonalidade diferente, a digitação será a mesma, já aprendida. Será necessário apenas trocar o binário, como o irmão Daniel pontuou bem. E numa eventual troca de instrumento do metal grave para o metal não grave, a digitação será a mesma, já aprendida. Somente necessitando, eventualmente, voltamos lá naquela tecla de novo, trocar o binário. Os pontos desfavoráveis para o instrutor ou encarregado, em uma prática musical em conjunto com diversos alunos, quando for necessário informar uma nota específica, o que vai acontecer? O instrutor ou o encarregado eles terão que mencionar nomes diferentes para cada um dos instrumentos transpositores. E, ao utilizar os métodos e material de ensino, isso é um detalhe importante. Ele terá que estar atento na primeira parte do ensino, direcionando o aluno nas orientações de instrumento em dó. Então, esses são os pontos para o instrutor encarregado. Então, esses são os pontos desfavoráveis para, no caso, o instrutor e o encarregado. E Isso. a gente passa esse tipo de situação nos ensaios, quando a gente, por exemplo, se preocupa, né, com os irmãos saxofonistas, clarinetistas, trompetistas, a gente quer falar alguma coisa, a gente tem que lembrar deles e falar, ó, quem toca com o inário si bemol vai fazer tal escala. Então a gente pede uma escala diferente, né? Vamos fazer a escala com outra tonalidade que não seja em dó, que ainda todo mundo já sabe, meio automático, mas se a gente pede outra, às vezes temos que nos preocupar com esses irmãos e indicar, ó, quem toca binário si bemol faz isso, quem toca binário mi bemol faz Isso aquilo. mesmo. Esse seria o caso, então, o instrutor tem lá um grupo de vários instrumentos, se cada um tem uma tonalidade diferente e todos estão na escola transpositora, ele vai ter que ter essa preocupação, ó, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo outro. Entendi. Então isso já dá um trabalhão, né? Sim, Maravilha. é E o isso irmão mesmo. falou sobre os métodos, né? Vai ter que a primeira parte vai ter que adaptar tudo pensando em instrumento em dó para poder fazer acontecer. Exatamente. Muito bem. Esses Exatamente. são os pontos desfavoráveis, né? Isso. Isso para o instrutor e para o encarregado, né? E o Agora, aluno? para o aluno. O aluno, em uma prática musical em conjunto com diversos alunos, normalmente a partitura musical do método ou peça estará escrita em dó, necessitando que o aluno realize a transposição mental no momento da leitura. Nós temos métodos recomendados no programa mínimo para o ensino desses instrumentos. Especificamente sobre o método Almeida Dias, né? Existe um material complementar que tem cadernos para práticas em grupo, com a transposição realizada também, si bemol e mi bemol, que podem ser utilizados para suprir essa necessidade de transposição mental. Então, isso já está lá
na nossa sugestão de método, né? Nos métodos já mostra isso. É oficial. É oficial. Nas práticas coletivas de escalas, as notas informadas também terão que ser mentalmente transportadas. Isso é uma dificuldade para o aluno também. O aluno da tuba perderá a facilidade da leitura do inário de tubas, necessitando realizar a transposição mental no momento da leitura. Ou caso opte por trocar um inário transposto, si bemol, mi bemol ou fá, perderá as facilidades providas exclusivamente pelo inário de tubas. Diga-se de passagem as respirações opcionais, né? Se o aluno eventualmente for prosseguir os estudos em uma escola de música, ele terá que trabalhar com material totalmente da escola não transpositora, tendo que fazer a transposição mental no momento da leitura, né? Isso é uma coisa muito importante, né, Molima? Então, quer dizer, por exemplo, Verdade. materiais oficiais para esses instrumentos, os metais graves, a gente então não encontra materiais de qualidade e tal, que tenha a escola transpositora. Entendeu? Nós temos porque criamos para nós, né? Sim, Então, como o irmão Lima falou do Almeida Dias, foi direcionado para a congregação isso daí. Então, se sim. alguém quer se aprofundar um pouquinho, a estudar em alguma escola e tal, ele só vai encontrar, então, materiais para a escola não transpositora. Estou certo, é isso mesmo. Exatamente, perfeito. É isso mesmo. Bacana. Daniel, perdão, só um complemento. O método Almeida Dias, ele é feito para estudar pela escola não transpositora. Quem estuda o Almeida Dias como transpositor tem que fazer o estudo do instrumento como se fosse uma tuba em dó, independente da tonalidade. Mas se Exatamente. nós Ah, sim. olharmos o Almeida Dias, na primeira etapa, logo no início dele, tem as digitações para instrumentos em si bemóis, tem as digitações para instrumentos em mi bemol e tem as digitações para instrumentos em dó. Finalizada Perfeito. essa etapa, chegou na escala cromática, o aluno já toca a escala cromática completa, tem toda a digitação dominada, daí para frente a escrita é única, porque não existe mais a necessidade da transposição. Tá Ah, bem? sim, é verdade, irmão João. Isso está até escrito lá no método mesmo. Eu estava me referindo àquele caderno complementar de estudos harmonizados. Sim, 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 Esse digamos, é feito para nós mesmo, é uma coisa nossa, né? Muito bom. exatamente. Deus abençoe. Muito bom, irmão Lima. E da escola não transpositora? Eu acredito que vai ter também pontos favoráveis e pontos não favoráveis. Quem vai responder para nós é o irmão Amós? Perfeito. Pois não, irmão Daniel, irmão Lima, demais irmãos. Os pontos importantes para considerar como favorável para a escola não transpositora. No começo, o aluno será formado conforme a orientação do Manual de Orientação Orquestral, o MO. Seja um ponto importante. E tem o detalhe da prática em conjunto, né? Como foi mencionado, a dificuldade do instrumento transpositor. O não transpositor não tem dificuldade de comunicação. Uma vez falada a nota, todo músico saberá qual é a nota. Para uma escala, para uma execução, para um trabalho coletivo, música em grupo, facilita esse ponto, né? Como um ponto muito favorável para quem toca o instrumento que é não transpositor. E aí um terceiro ponto também muito importante, que o encarregado poderá ensinar diretamente para o inário de tubas, que vai fazer com que o aluno usufrua de todos os benefícios desse inário. Certo, irmãos? Aí tem a vantagem, esse mesmo ponto favorável para o aluno. Uma prática musical em conjunto mesmo, né? Quando o encarregado mencionar algum exercício, alguma nota lá na frente, o aluno entende imediatamente, a comunicação é imediata. Isso é um ponto importante também. O aluno terá facilidade de leitura do inário de tubas, sem realizar qualquer transposição, usufruindo das facilidades providas para este inário também. Aí tem um ponto importante, que é se o aluno eventualmente tiver interesse em prosseguir estudos, é uma escola de música para seguir uma carreira, ele já está habilitado quanto à digitação dessa escola não transpositora, porque o material todo que vem aí são material pensando na escola não transpositora. Certo, irmãos? Aí também, certo, irmão Lima? Quer fazer um cumprimento, irmão Daniel? Não, está bem explicado. Certo.
Eu vou seguir, então, agora a falar aqui dos pontos desfavoráveis da escola não transpositora para o instrutor ou encarregado. Aí a necessidade de ensinar digitações diferentes. Então, o encarregado, o instrutor, tem que ter esse conhecimento de ensinar o instrumento e cada um deles terá uma digitação. Aí tem um exemplo, o instrutor, o encarregado que não domine as demais digitações, terá que dedicar um tempo a mais, um tempo maior, na primeira parte desse ensino, para que cada aluno tenha a sua digitação, tenha domínio da digitação. Esse é um ponto desfavorável. E para o aluno, uma eventual troca de instrumento por outro, de tonalidade diferente, a digitação será diferente da já aprendida, certo? Necessitando aprender nova digitação. Perfeito, irmão Lima, irmão Daniel? Ótimo, Resumo. ótimo. Se o GEM está capacitado para formar os alunos de metais graves pela escola não transpositora, essa padronização do ensino trará melhores benefícios para o aluno e o instrutor. Certo, irmãos? Muito bom. Perfeito. Maravilha, irmãos. Entendemos. Bom, Lima, eu queria perguntar algo para o irmão aqui. Temos uma pergunta aqui bastante interessante. E é uma coisa que nós, encarregados regionais, observamos isso e temos que, imagino que tenhamos que ter entendimento de Deus aqui para elucidar o que fazer, né? A pergunta é a seguinte: sabendo que a troca de uma tuba em dó de 3 válvulas por outra em si bemol de 4 válvulas é considerada útil à orquestra. Se a gente for olhar lá no MOO, tem nas tabelas, a gente percebe as vantagens que tem essa de 4 válvulas em si bemol sobre a em dó 3 válvulas. Ok. Como que se deve agir quando o músico se sinta assim desconfortável em aprender a nova digitação? Então, por exemplo, o irmão tem lá o instrumento dele em dó, 3 válvulas, e Deus prepara um instrumento em si bemol, 4 válvulas, né? E a gente sabe que a orquestra terá um ganho nisso daí. Só que a recomendação é escola não transpositora. Então, o irmão não deveria sair do inário em dó. Se possível, até mesmo utilizar o inário de tuba, que é em dó. E agora? Ele tem a dificuldade, ele não quer trocar a digitação. Nós, regionais, o que fazemos nessa hora, irmão Lima? Precisa pedir muito a luz de Deus, né? Sabedoria. Porque a pessoa já está com aquele desejo, e se chegar a uma imposição, nós podemos perder esse músico. Então, o que acontece? Como diz a palavra, né? Nada por força nem por violência, mas de ânimo pronto, por amor, né? O que acontece? Nos GENs, onde se aplica o ensino da escola não transpositora, quando o músico troca de um instrumento em dó para outro de tonalidade diferente, é necessário que ele tenha que aprender a digitação correspondente ao novo instrumento, da nova tonalidade. E isso aí pode ser realmente um fator desmotivador para alguns músicos, né? Como o irmão muito bem colocou. Também, embora, como já bem explicado, seja recomendável ensinar os alunos na escola não transpositora, nós vamos ter que explicar, né, bastante para ele as vantagens, e mesmo após explicar essas vantagens desta escola, incluindo poder tocar com inário específico para tubas, se na troca do instrumento o músico demonstrar desconforto em realizar esse aprendizado, então, irmãos, tem que ser orientado a manter-se com a mesma digitação, sendo mais simples realizar a migração ao inário da nova tonalidade, né? Então, a troca do instrumento é útil à orquestra. E aquele irmão, Deus preparou, né? Que ele comprou, está com aquele desejo, e ele vai deixar de tocar? Não, né? Então, nos casos em que a troca do instrumento é útil à orquestra, a eventual opção do músico em manter-se na escola transpositora não deve ser um fator impeditivo para a troca.
Resumindo, muda-se o itinerário, porém o destino é o mesmo. Não é isso? O nome disso aí é sabedoria de Deus, viu, irmão Lima? Sabedoria. É Glória a luz. Deus. É isso aí. Muito bom. Troca o inário do irmão, ganha, a orquestra sai ganhando, o irmão fica contente, Deus é glorificado. Ótimo. E Deus todos abençoe. nós damos glória, né? Com certeza. É isso aí. Muito bom. Irmão Amós, tem uma pergunta aqui que eu acho que a gente já passou por essa resposta aí na nossa conversa, mas a irmã vai poder agora explicar um pouco melhor para a gente. A pergunta é a seguinte: por que é recomendado que, por exemplo, um trompete em si bemol, esse músico toque com inário em si bemol? Agora, já o trombone em si bemol, não. Explica para a gente aí, irmão Amós, por favor. Posso explicar sim, mas eu vou pedir aí um apoio do irmão Lima aí. Irmão Lima que tem mais a propriedade mais adequada para falar. Pode ser, irmão Lima? Pode, Então vai. pode. Eu faço Pode a sim. segunda parte se precisar. Tá bom. Irmãos, a escola não transpositora, por convenção, ela se aplica apenas aos metais graves. Quais são esses metais graves? O barítono de pistos, né? Não é o barítono da família dos saxofones, é o barítono de pisto. O trombone, trombonito, o eufônio e a tuba. Então, esses são os metais graves considerados não transpositores. Assim sendo, como os demais aplicam a escola transpositora, o inário correto ao trompete em si bemol é o inário em si bemol. Mas o inário correto ao trombone em si bemol é o inário em dó. Por quê? Por convenção, ele não é transpositor. Certo? É isso aí. Tá certo, bom, Daniel? Nós, ficou claro? Perfeitamente. Ok, muito bem. Bom, Amós, não falou que ia fazer a segunda parte? Sim, aí temos aí a consideração para os trombones e eufônio em si bemol que tocam com inário em si bemol. É importante lembrar que é uma questão já mencionada aqui nessa live, uma questão histórica, né? Esses instrumentos tocam, porque aprenderam nessa escola. E não tem problema quanto a isso. Até porque lembrar que o importante é o som que sai lá na campana. Aquele som que sair, se ele sair em harmonia com a orquestra, praticamente não importa o caminho que ele percorreu, certo, irmão Lima? O Certo? trajeto não é tão importante. O importante é a Sim, chegada, é a chegarmos chegada. juntos. Isso. Exatamente. Mas aí tem uma consideração em cima desse assunto, que é como os materiais de estudo estão escritos para a escola não transpositora, então aí os novos alunos desses instrumentos devem preferencialmente aprender, ser orientado a aprender dessa forma, como não transpositora. Certo, irmão Daniel? Certo, irmão Lima? Certo. Sim, certo. Perfeito. Maravilha. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Irmão Júnior, temos uma perguntinha para o irmão aqui. Vamos voltar lá para a Espanha agora. Irmão Júnior, como é que a gente pode fazer para capacitar, então, o nosso contingente de instrutores, encarregados, e ensinar eles com respeito a, a esses assuntos, para que chegue neles, né? E eles entendam, tenham esse bom senso de quando aplicar, de quando não. Como que isso pode acontecer? Como isso deveria acontecer? Ajuda a gente aí, por favor. Pois não, irmão Daniel. É natural, como em tudo na vida, que exista um período de maturação, inclusive na formação de músicos, dos nossos músicos. Então, assim como foi criada uma formação específica para as umas instrutoras de órgão e para o estudo do MSA, nós entendemos que seria positivo se cada região organizasse formações dos instrutores encarregados sobre a escola não transpositora. É importante, irmãos, a orientação no sentido de que não devemos ficar dependentes de que haja uma orientação centralizada para que então nós comecemos
a trabalhar esta forma de escola não transpositora. Cada região, em devida comunhão com seus ministérios, podem organizar movimentos de formação e de orientação em relação a esse assunto. Muitas vezes, a resistência nesse assunto é resultante do desconhecimento e não necessariamente por uma discordância. Tá bem? Maravilha. Ou seja, existe o Manual de Orientação Orquestral, o MOO, que nos orienta a fazer esse trabalho. Então, nos reunirmos nas nossas regiões, em comunhão com o Ministério, né, discutirmos, estudarmos juntos, buscarmos caminhos para compreendermos esse assunto aí e começarmos a aplicação. É isso, né, meu irmão? É isso, irmão Daniel. A questão da informação é muito importante. Aqui entre nós mesmo, quando nós começamos a debater esse assunto, alguns meses atrás, tínhamos entre nós irmãos que pensavam mais por uma escola e irmãos que pensavam mais por outra escola. E agora, ao final de todo esse trabalho, nós conversando entre nós tivemos a grata surpresa de saber que, naturalmente, ao tomar conhecimento dos fundamentos, dos porquês e das vantagens do motivo de que os metais graves sejam adotados como não transpositor, até mesmo os de nós que pensávamos mais do lado da escola transpositora, fomos convertidos à escola que é recomendada. Então, o que aconteceu com nós aqui nesse grupo e nesse trabalho, nós cremos que uma vez com orientação e com informação, vai acabar acontecendo também em todas as regiões aí. Maravilha. Deus abençoe, viu, irmão? Irmão Lima, Presente. nós estamos chegando no final da nossa live, mas temos mais uma perguntinha aí. Nós falamos, né, demos uma pinceladinha aí, falamos do Inário de Tubas, temos, inclusive, foi feita uma live, né, sobre o Inário de Tubas, mas vamos fazer uma pergunta mais específica agora. Por que para as tubas, nós temos somente o inário em dó, né? Esse inário de tuba, sendo que a gente tem tubistas que estão na escola transpositora, estão com outros inários, então saiu o inário de tuba, mas ele só tem em dó. Por quê, irmão Lima? Irmão Daniel, embora nós percebamos, né, que há predominância de tubas em si bemol, nós temos também tubas em dó, em mi bemol e fá. Então, como nós já falamos ali atrás, né, por convenção, né, considerando-se que a tuba é um instrumento convencionado como não transpositor, e o seu conteúdo programático, né, métodos, escalas e partituras estão escritos todos em dó, é natural termos nosso cenário de tubas também em dó. É isso. Bem simples, né? Maravilha. Agora, sim. Não, pode concluir. Como tem os violinos, tem lá o inário que mostra as arcadas, né? Sim. Depois nós tivemos um tempo que aí saiu as respirações, né? Agora saiu o inário de tuba também. Uma bênção de Deus nós temos isso aqui. Então, é por esse motivo. Maravilha. O irmão falou de um assunto importante, do inário de cordas, o irmão falou sobre as arcadas, né? O irmão falou sobre as respirações. Não sei, o irmão ou o irmão Amós podia explicar para a gente sobre, assim, o que esse inário de tubas ele veio suprir de necessidade para nós. Quais eram as necessidades que tínhamos, né? E agora o inário de tubas ele se apresentou como uma solução para essas necessidades. Entre linhas, o que os irmãos podem falar para a gente? Não sei se o irmão ou o irmão Amós pode ajudar a gente a entender o que foi atendido. Vou deixar o irmão Amós como tubista responder. Então vai. Experiente, né? Na verdade, sim, irmãos, uma consideração, se o Google me permite, né? Isso começou muito a se falar nisso quando começou a aparecer, começamos a usar o Inário 5, né? Começou a aparecer aquelas notas graves e alguns colegas conhecidos que não são da congregação achavam curioso
essa leitura da tuba no inário padrão. Vocês tocam uma oitava diferente, como é que vocês conseguem? E essa conversa foi fluindo, quando o inário número 5 apareceu, que tinha notas graves, e assim os irmãos foram sendo esclarecidos, de forma que hoje nós temos um inário que ele tem a leitura correta para a tuba. Esse já é um ponto importantíssimo. Estamos lendo ali como é escrito para a tuba, de modo convencional na música em geral. Esse é um ponto importante, né? Há mais pontos a considerar. Veja um ponto interessante, nós podemos tocar o soprano também na clave de Fá, que facilita também, porque alguns de nós não teve oportunidade de executar as duas claves de forma ostensiva, logo porque quando já pega o instrumento, toca só a clave de Fá, quase nunca precisa, mas se eventualmente precisar, é um ponto de dificuldade. Esse cenário já traz, ali na partitura, essa clave de Fá no soprano. Também é um ponto importante. Considerando também, né, irmão Lima, o ponto da respiração alternativa, que em certas situações, tocando uma orquestra muito grande, uma tuba é pesada para respirar naqueles final de frase, né? Então apareceu a respiração também alternativa, que facilita também. Certo, irmão Daniel? Certo, irmão Lima? Sim, Certo. perfeito. Perfeito. Maravilha. Então, irmão Amós, você falou uma coisa importante ali que tem no inário de tuba, né? Soprano em clave de Fá. E mais uma coisa que eu observei, irmão Amós, que não tem contralto e nem tenor para o inário de tuba. Então, eu, como encarregado regional, não posso mais pedir as tubas, divide aí as 4 vozes, soprano, contralto, tenor e baixo. Não vai dar, não posso fazer isso, irmão Amós? Vai ficar difícil. Não sei que vai poder colar do inário do trombone que tiver no banco da frente, né? A única alternativa. Que vai soar uma oitava abaixo do que está escrito, vai dar cruzamento de voz. É isso, né, Amós? É essa a consideração, então, tá bom. né? Essa é a verdade. Deus abençoe. Daniel. Ótimo. Muito bom. Daniel, Sim. perdão, uma vantagem de formar os instrumentos graves não transpositores, no caso as tubas, já como não transpositor, uma vantagem grande que existe agora com a chegada do MSA, porque no MSA existe uma orientação que o aluno só precisa aprender o solfejo e a leitura das claves que ele vai tocar do instrumento, certo? Só que todo instrumento precisa tocar o soprano. E o Com soprano certeza. em todos os inários, e o soprano em todos os inários até recentemente estão apenas exclusivamente na clave de sol. Mas agora, com a chegada do inário de tuba, o soprano está na clave de Fá. Então, um aluno que estuda já pela escola não transpositora, ele aprende para tocar com o inário de tuba e não com o inário si bemol, mi bemol ou em Fá, esse aluno economiza o aprendizado da clave de sol, porque ele já vai ler também a voz do soprano na clave de Fá. É importante os irmãos estarem atentos com esse pequeno detalhe que faz muita diferença na formação de um aluno nos tempos atuais. Tem tempos de MSA. Vamos simplificar a aprendizagem, irmãos. É mais uma vantagem para colocar naquela listinha lá para o aluno, é isso, né? E aí tem um detalhe, irmãos, importante. Como nós falamos aí atrás, né? Nada por imposição. Então, os irmãos que tiverem dificuldade nesse aprendizado, podem seguir tocando como fizeram até aqui. Nada por imposição. O inário de tubas ele foi criado principalmente tendo em mente as novas gerações de músicos tubistas, que deverão aprender pela escola não transpositora. Quer dizer, o nosso histórico, o que nós temos agora do passado, né? Esses irmãos continuam, se não quiserem trocar, eles continuam tocando o inário deles da maneira transpositora até a volta do nosso Senhor Jesus. Agora, daqui para frente, não. Daqui para frente é ensinar na escola não transpositora. Certo? Entendi. Certo. Eu queria só voltar num ponto. O irmão Amós falou sobre a padronização nos pontos para respirações opcionais. E eu queria só, assim, deixar um pouco mais esmiuçado esse assunto,
Eu não toco tuba, eu toco flauta, mas eu percebi, eu não sei se eu estou certo, os irmãos me ajudam, mas eu percebi que esses pontos de respiração, não é que obrigatoriamente o músico vai ter que estar respirando em cada um desses pontos. Mas eu percebi, eu entendi, até temos, repito, foi feita uma live sobre isso. Caso o músico sinta necessidade de respirar, ele deve escolher um desses lugares. Né? Aí eu não entendi bem o porquê. Parece que é porque não vai interferir na fraseologia e tal. O Moamos, que abordou esse assunto, poderia só dar uma pinceladinha nesse assunto? É isso mesmo? É dessa forma? É por isso que veio esses lugares de respiração? Eu creio que eu poderia falar, irmão, mas acho que o Molima ainda tem propriedade melhor para falar sobre isso, certo, Molima? Você tem também experiência. Isso. Mas o que acontece? Eu escutei outro dia alguém falar, puxa, bem esse cenário de tuba aí, tem muita respiração, para que tudo isso? Né? Não tem necessidade disso. Irmãos, vamos entender. Lá nas instruções de utilização do inário, está bem explicado. Está explicado direitinho. O que ocorreu? Essas respirações, no inário em dó, não tinha respiração para tuba. Então, a gente seguia o quê? As respirações, é claro que só. E muitas vezes ali não tinha como. Você já respirou 3, 4, 5 vezes antes, dependendo da dinâmica que você estava tocando no púlpito. Na igreja grande, você toca com uma dinâmica maior, consequentemente, mais ar. E dependendo da afinação da tuba e o calibre dela, nós temos tuba aí 3 quartos, 4 quartos, 5 quartos, né? Que é o permitido na congregação, até 5 quartos. Veja, o volume de ar varia muito para cada uma dessas tubas. Então, o que acontece? Quando foi feito esse estudo dos inários, foram utilizados 4 tubas, do Dó, do Si e do Mi bemol e Fá, né? Então, cada uma dessas pedia respiração em locais diferentes. A tuba em Dó pedia respiração num lugar, o tubista faltava ar ali num determinado ponto. A Si bemol, idem, não faltava ar do tubista no mesmo lugar onde faltou a de Dó. O Mi bemol, a mesma coisa. Então, aí foi consenso respirar nesses lugares de maneira que não interferisse com o canto da Irmandade. Então, pode ver que não vai cortar o canto. Quando a tuba, por exemplo, está tocando numa dinâmica um pouco mais forte, veja, a Irmandade, o canto da Irmandade, o toque da orquestra, vai suprir aquela cisura que é feita naquele momento ali da respiração opcional. Então, veja, nós temos ali, no primeiro sistema, nós temos aí, por exemplo, Sol, 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 Si, né? Temos uma pequena respiração aí, opcional. A gente vai respirar aí se precisar, não necessariamente. Onde que está a respiração obrigatória? Está em cima da palavra Senhor. Tá? Essa sim, são as mesmas respirações que estão nos outros inários. Então, o tubista, ele só vai utilizar essas respirações opcionais se ele sentir necessidade. Antes disso, nós respirávamos em qualquer lugar. Agora não. Nós podemos respirar nesses lugares aí. Se não precisar, vai embora direto. Tá? Vai até o final. Então, basicamente é isso. Não está cheio de respiração. É que se você precisar, você respira naquele ponto. Se precisar respirar nos dois, tem lugar que acontece. Respira. E se não precisar respirar em nenhum deles, vai até a respiração grande. Certo? Então, foi isso que ficou tratado, acertado. Não sei se ficou claro, Maria.
Ficou muito bom. Muito Uma bom bosta. mesmo. Perfeitamente. Júnior. Maulima, aqui na Espanha tem uma expressão que diz que ficou claro o clarinete. Claro, clarinete, boa. Essa eu vou colocar no meu AGD. Muito bom. Irmãos, estamos então encerrando já a nossa live, né? Tá muito gostoso essa conversa, mas estamos chegando no final dela. Como um resumo, o Irmão Júnior parece que preparou um material para a gente e queríamos ver, Irmão Júnior, se você tem como mostrar para a gente em resumo, com imagens aí, tudo isso que a gente conversou, né? Instrumentos transpositores, não transpositores, de uma forma que a gente consiga ver alguma ilustração aí e assim melhor entender tudo isso daí. É possível? Só se for agora. Na nossa orquestra temos uma grande variedade de instrumentos tocando em diferentes tonalidades e todos ao final soando as mesmas 6 vozes: soprano, contralto, tenor e baixo. Também enriquecido com as flautas e violinos no soprano uma oitava acima e as tubas uma oitava abaixo tocando um baixo profundo. Se olharmos na página 9 do Manual de Orientação Orquestral, podemos ver que temos 25 diferentes instrumentos em nossa formação. Mas um observador mais atento irá perceber que, se considerarmos também as tonalidades dos instrumentos, temos até 30 diferentes combinações de instrumentos e tonalidades tocando. E cada uma dessas combinações tem particularidades no momento do ensino e necessita de materiais didáticos adequados. Queremos aqui apresentar de forma visual essa riqueza em nossa formação, mostrando ao final como ficam as orquestras quando trabalham com metais graves pela escola transpositora e como ficam quando trabalhamos com a escola recomendada, que é a não transpositora. Assim sendo, imaginemos que estamos em um ensaio e, após afinar os instrumentos, o órgão toca o Dó central, o Dó 3, e todos os demais 29 instrumentos, de formas ordenadas por famílias, irão também soar em seus instrumentos a mesma nota Dó central do órgão. Aqui temos a nota Dó escrita para o órgão tocar. Como o órgão é um instrumento não transpositor, essa também será a nota de efeito. É importante que tenhamos claro que a nota de efeito é o som real, e nos instrumentos não transpositores a nota escrita é igual à nota de efeito. Nesse retângulo azul, onde colocaremos os instrumentos não transpositores, poderemos ver, organizado por famílias, os respectivos instrumentos: violino, viola e violoncelo. Uma pequena observação: todas essas 3 escritas musicais aqui representam a mesma nota Dó central. A diferença nas escritas não é por transposição, é por convenção, de acordo com a tessitura que cada um desses instrumentos alcança. Aqui do lado esquerdo temos a família das madeiras, com as flautas, oboé e fagote. Flauta e oboé na clave de Sol, e o fagote aqui o mesmo Dó central, Dó 3, mas escrito na clave de Fá por causa da tessitura do fagote. E aqui à direita temos a família dos metais, no caso aqui os trompetes e cornets, em Dó. Nesse retângulo amarelo, vamos listar aqui todos os instrumentos que temos transpositores, ou seja, são instrumentos que a nota de efeito, o som real do instrumento, é diferente da nota escrita. Tudo que temos escrito aqui nessa tela agora, nesse retângulo em amarelo, são as notas que cada um desses instrumentos tocam para que soe a nota de efeito Dó central, Dó 3 do órgão. Então, por exemplo, nós temos o Oboé de Amor em Lá, tocando a nota Mi bemol, para afinar com o Dó do órgão. O Mi bemol escrito do Oboé de Amor é igual ao Dó central da nota escrita, ou seja, a nota de efeito. Por exemplo, um clarinete em Si bemol, ele tem que tocar
a nota Ré, ou seja, a nota de efeito do clarinete si bemol é diferente da nota escrita. Tendo uma nota escrita Ré, o músico toca o Ré para soar a nota de efeito, ou seja, o som real, Dó do órgão. E cada um desses diferentes instrumentos podemos observar que tocam diferentes notas para chegar na mesma nota de efeito, ou seja, o som real. Aqui embaixo temos a família de metais ainda, mais uma subdivisão dos metais graves. E é aqui que está o foco do nosso trabalho nesse momento. Aqui temos os trombones, trombonitos em si bemol, barítonos. Não vamos confundir esse barítono com sax barítonos. Aqui são os barítonos de píssons, tá bem? Temos também os eufônios, também conhecido como bombardinos, em si bemol. As tubas em si bemol, tubas em mi bemol e tubas em fá. Podemos observar que os instrumentos em si bemóis têm aqui a mesma nota escrita para chegar na nota de efeito Dó central lá do órgão. E a tuba em mi bemol tem uma outra nota e a tuba em fá tem uma outra nota, de acordo com as tonalidades. Esses instrumentos da família de metais graves, eles estão inicialmente aqui no retângulo em amarelo como um instrumento transpositor, mas na verdade, se nós olharmos na página 39 do Manual de Orientação Orquestral, está escrito que os instrumentos metais graves não são considerados instrumentos transpositores, visto que utilizam o chaveamento padrão da escala do instrumento equivalente ao som real, não sendo necessário fazer sua transposição. O que acontece então? No decorrer de todos esses anos, por uma facilidade que existiu na formação desses instrumentos, grande parte desses músicos que tocam esses instrumentos metais graves aprenderam a tocar, tocando seus instrumentos como se fossem instrumentos transpositores. Então, alguns desses irmãos tocam esses instrumentos que estão aqui na parte de baixo, como dos metais graves, utilizando os inários respectivos em si bemol, em mi bemol e em fá. E alguns outros irmãos tocam esses mesmos instrumentos de forma transpositora, mas utilizam o inário em dó, por exemplo, fazendo a transposição na leitura. Entretanto, o foco desse nosso trabalho hoje, nesse momento, é que nós possamos realizar um trabalho junto aos nossos instrutores, nossos encarregados, para que deixemos de formar os nossos metais graves como transpositores e passemos a formar todos eles de forma unificada como instrumentos não transpositores. Assim sendo, todos esses instrumentos que nesse momento têm diferentes notas para tocar, passariam a tocar uma única nota para conseguirmos chegar na nota escrita Dó central lá do órgão. Nós temos atualmente na congregação os inários em Dó, de cordas, Fá, Si bemol, Mi bemol, tuba e de órgão. E de acordo com o instrumento, são os inários recomendados para que sejam tocados. O órgão toca o inário de órgão, não há dúvida quanto a isso. Os instrumentos não transpositores tocam os inários em Dó. Os instrumentos da família de cordas tocam o inário de cordas. E aí, aqui nós temos uma exceção que é o oboé do amor, que não temos ainda um inário em Lá. Então esse instrumento toca com o inário em Dó. E os demais instrumentos tocam com seus respectivos inários que têm a transposição escrita na partitura. Sejam aqui na família de madeiras, ou seja aqui na família de metais. No caso das tubas ou dos metais graves, os irmãos que aprenderam a tocar como transpositores, em geral utilizam os inários já com a transposição na escrita, mas também tem os irmãos que, embora toquem transpositor, eles fazem a leitura, a transposição no momento da leitura e trabalham com o inário em Dó. Mas de qualquer forma, o nosso trabalho é que possamos unificar isso de forma que todos os instrumentos metais graves passem a trabalhar como não transpositores, e aí o resultado final é que eles vão tocar com inários em Dó, à exceção das tubas, que agora tem o seu inário específico de tubas, independente da tonalidade. E isso vai ser uma facilidade, desde que o aluno, no momento do início dos seus estudos, já aprenda esses instrumentos de forma não transpositora,
Nesse momento, pegar o inário em dó ou pegar o inário em tuba vai ser uma facilidade para o aluno. Aqui nós vamos mostrar uma foto da realidade atual que nós temos. Montamos aqui um exemplo com as tubas. Vamos imaginar um ensaio técnico de tubas, onde vieram as tubas de todas as tonalidades que nós temos no nosso manual de orientação orquestral. Temos tubas em dó, que não vão fazer transposição. Temos as tubas que aprenderam a tocar pela escola transpositora. Então chegamos aqui a um irmão com a tuba em si bemol, que vai tocar com o inário em si bemol. Um irmão com uma tuba em mi bemol, que vai tocar com o inário em mi bemol. E um outro irmão com a tuba em fá, que vai tocar com o inário em fá. Ele aprendeu dessa forma e não tem problema nenhum quanto a isso. Junto com eles vieram outros tubistas em si bemol, mi bemol e fá, que aprenderam de forma transpositora, mas nesse caso, esses irmãos eles transpõem na leitura e não na escrita. Eles utilizam os inários em dó e no momento da leitura eles já aprenderam e vão fazendo a transposição na leitura. Alguns desses irmãos, quando foi lançado o inário de tuba, se animaram e passaram a tocar com os inários de tuba, fazendo a transposição para o inário de tuba. Então os irmãos podem ver que aqui nesse momento, somente dos irmãos que estudaram pela escola transpositora, nós temos 3 diferentes tubas em diferentes tonalidades, mas nós temos 9 diferentes situações de leitura ocorrendo nesse momento. Além disso, aqui do lado nós temos os irmãos que aprenderam pela escola não transpositora. Recebemos nesse ensaio técnico uma tuba em si bemol, uma tuba em mi bemol e em fá também, todos eles tocando com o inário em dó. Então eles estão tocando a mesma leitura. E além disso já chegaram mais outras 3 tubas em si bemol, mi bemol e em fá, com os irmãos que já estão tocando no inário de tuba com a oitava escrita real. Então, se os irmãos observarem aqui, podemos ver que temos 17 tubas, sendo que as 9 tubas que estudaram pela escola transpositoras estão realizando diferentes leituras e transposições. As tubas em dó não estão realizando transposição, mas tem uma leitura do inário em dó e tem uma outra leitura do inário de tuba. E as tubas não transpostas também, de igual forma, 3 tubas estão fazendo a leitura, ainda que não transposta, do inário em dó, e as outras 3 tubas estão fazendo a leitura do inário de tubas. Assim sendo, nós temos 9 diferentes leituras dos tubistas que estudaram pela escola transpositora, mais uma leitura dos tubas que não estão fazendo transposição, mas do inário em dó, e uma outra leitura das tubas que também não estão fazendo transposição, mas estão tocando com o inário de tuba. Assim sendo, nesse momento, nos tempos atuais, nós temos essas 17 tubas realizando 11 diferentes tipos de leituras, transposições ao mesmo tempo. Essa é a nossa realidade hoje. Claro que esse é um exemplo mais crítico, mais extremo, mas é a realidade com que nós convivemos hoje. E o que nós devemos fazer é realizar um trabalho para simplificar essa realidade e passarmos a falar um único idioma. Todas essas tubas, simplificando a comunicação num ensaio ou numa reunião técnica, por exemplo. Então, com isso, nós, deixando de ter os tubistas tocando pela escola transpositora e também migrando todos os tubistas com o decorrer do tempo para o inário de tuba, nós deixamos de ter diferentes formas de leitura e passamos a uma única forma. Esse é o motivo do nosso esforço para conseguirmos alcançar com esse trabalho uma unificação das formas de aprendizagem para aproveitar os materiais didáticos atualmente já existentes e também conseguir com isso haver uma simplificação no processo de comunicação, seja aluno-instrutor, seja músico encarregado. Muito bom, irmão Júnior. Excelente apresentação e faz com que a gente tenha um panorama geral aí, né, sobre tudo isso que nós conversamos. Então,
Informação é informar, é estudar, é se aplicar, é se permitir aprender, divulgar o assunto, encorajar os instrutores, os encarregados. Não é um trabalho que vai acontecer nesse ano de 2023, então é a longo prazo, né? Mas é algo contínuo, que não podemos parar de fazer acontecer. E Deus vai preparar que um dia vamos ter essa realidade, como no finalzinho desse vídeo que o irmão apresentou, nós vimos. Maravilha, Deus abençoe bastante. Amém, irmão Daniel. Deus abençoe. E antes de irmos embora, uns recadinhos finais. Nos envie através do e-mail regionaisdobrasil@gmail.com seu comentário, sugestão ou alguma dúvida que ainda tenha ficado. Nos fale um pouco de você no e-mail, seu nome, em que parte do Brasil ou do mundo você vive. Se você tem algum cargo ou ministério, também nos conte qual. Você lembra que no início da live nós pedimos aos irmãos que tocam metais graves para preencher um formulário? Pois é, agora é a vez dos demais irmãos. Por favor, aqui abaixo, clique no link Formulário para músicos que tocam metais graves. E eu sei, ainda que você não toque um instrumento que seja metal grave, ou até mesmo que você nem seja músico, por favor, nós temos algumas perguntinhas rápidas para você responder. É bem rápido, eu garanto. Deus abençoe a todos e até a próxima, com a ajuda de Deus.